Como que nós funcionamos o painel, queridos? O painel é o seguinte. Nós vamos... Vocês estão bem acomodados aí? Tudo certo? Tem água natural aqui, tá, pastor Djalma? Natural. Gelada não. Vou mandar trazer. Não, mas se eu não trouxer, é só você que fala, os outros não vão falar nada. Melhor depois do debate. Como funciona o painel, queridos? O painel é assim. Eles vão dar uma palavra introdutória, cada um deles, breve. E depois eles vão responder perguntas que o público fará. E o público são vocês. Como que vocês vão encaminhar as perguntas? Não é levantando a mão e a gente... Não é assim. Você vai escrever a sua pergunta. Você tem papel e caneta aí? Se você não tiver, nós temos essas jovens. Pietra, aqui à minha esquerda, lá ao fundo. Leila, à minha direita, lá ao fundo. E elas têm papel e podem ajudar você com isso. Mas você deve ter na sua pasta também caneta e material. Então você vai escrever a sua pergunta e você vai encaminhar para cá. Você pode entregar para a Leila, você pode entregar para a Pietra, elas trazem aqui à frente. E aí eu vou ler a sua pergunta e eles vão debatendo sobre os temas que vocês trouxerem. Fechado? Perguntas? Não? De boa? De boa, né? Então tá bom. Mas antes disso, eu quero pedir um favor a eles. À tarde nós temos oficinas. Cada um deles vai dar uma oficina. E eu preciso saber... Então, segura o painel, tá, gente? Segura o painel. Vamos fazer um corte agora. O painel é isso aí que a gente já combinou. Agora, um outro assunto, à tarde. À tarde nós teremos oficinas. É o momento em que o grupo se... Eu não diria divide, mas se multiplica, né? Porque aqui não tem negócio de dividir, é sempre multiplicar. O grupo se multiplica nas salas. Então, nós estamos com um grupo, nós teremos 3 grupos, porque nós temos 3 oficinas. Então, a primeira... raízes, elementos do relacionamento discipulador é com o pastor Flávio. A segunda oficina que vai ser apresentada é com o pastor Djalma, multiplicação eficaz de PGM. E a terceira oficina é multiplicando liderança com o Jefferson. Eu quero pedir a cada um deles que fale brevemente, sabe que entregar o microfone para o pastor é difícil, olha quanto tempo eu já estou com esse aqui, que, por favor, diga um pouquinho, dê uma palhinha do que você vai trazer na sua oficina. Por quê? Porque ao final do painel eu vou perguntar assim, gente, oficina 1, essa, para eu saber onde eu vou colocar vocês. O grupo maior ficará no templo, o segundo ficará numa sala maior que eu tenho e o terceiro ficará numa sala um pouco menor. Eu preciso saber isso. Então, vamos começar aqui com o Djalma. Por favor, Djalma. Multiplicando PG. A ideia é a gente poder compartilhar como começar desde o zero, multiplicar e você chegar até a supervisão. Pelo menos a ideia é essa. Você começar do zero, né? E você poder, dentro de um ano, poder viver 2, 3, até 4 multiplicações e poder chegar à supervisão. A ideia é essa. Flávio, a sua, por favor. Bom dia, queridos. Se você quer entender um pouquinho como ganhar gente para Jesus, como começar a mudar uma transformação na sua vida em primeiro lugar, e você começar a fazer uma grande colheita através daquilo que o Senhor Jesus pode fazer através da sua vida, nós vamos falar sobre isso, como vivermos na prática relacionamentos discipuladores, como impactarmos a vida de pessoas, como literalmente tirarmos aquelas pessoas que estão indo para o inferno e trazer esse povo todo para a maravilhosa luz de Jesus. Se você quer viver uma experiência real, diária, de caminhar com Jesus na vida discipular e desenvolver esse mesmo relacionamento com pessoas, é sobre isso que nós vamos falar. E a base de todo esse processo também é a oração. Então vamos falar de relacionamento discipulador
como ganhar essas pessoas para Jesus e como viver uma vida intensa e profunda diariamente. Meus irmãos, nós vamos falar sobre como descobrir e desenvolver líderes na igreja. Eu cheguei para pastorear minha igreja e reunido com 8 irmãos, eles disseram assim: pastor, aqui na igreja só tem a gente para trabalhar. Eu fiquei tão empolgado nesse dia que eu quase desisto. E o Senhor colocou dentro do coração da Igreja Multiplicadora uma estratégia muito simples de como descobrir e desenvolver líderes. E hoje, quando a gente reúne assim líderes lá na igreja para conversar, reúne 80, 90, e eu sou muito grato a Deus. Como é que a gente descobre e desenvolve líderes no seio da igreja? Isso é algo assim muito importante para o desenvolvimento dos PGMs, dos RDs, para a multiplicação de discípulos, porque sem liderança os PGs não avançam. Então, os colegas aqui que vão falar nas demais oficinas, todos eles têm autoridade para falar sobre isso. O que eu vou contar é como Deus tem feito lá na nossa igreja essa descoberta, esse desenvolvimento com as técnicas e os princípios que nós abordamos e aprendemos junto à Igreja Multiplicadora. 2 horas, não perca. Ok, então você já tem uma palhinha, uma direção das 3 oficinas. Agora nós vamos retomar a questão do painel. Vamos acertar esses microfones aqui. Vamos testar esse aqui, Danilo. Alô, som. Ok. Então vocês podem ficar com esses. Tá ok? Eu fico com esse fixo aqui. Fechado? Todo mundo de boa? Estou sem retorno do pastor morto aqui. Só tem meu retorno aqui. Não estou te ouvindo. É que eu falo baixinho, Jefferson. Obrigado. É por isso, entendeu? Povo, eu quero começar aqui com o pastor Djalma. Suas palavras iniciais nesse painel. Fique à vontade, pastor Djalma, de volta aos princípios. O que o pastor quer fazer como consideração inicial? Se você não souber aonde você está, se você não tiver ideia, noção, a direção para onde você vai, tudo que você vai fazer vai ser muito joia, mas não vai ter sentido. Então a primeira coisa é saber aonde você está, em que ponto você está, a direção para onde eu vou, e aí você vai se preparar para chegar lá da maneira correta. Então, voltando aos princípios, você precisa estar conectado muito com essas 2 realidades. Onde eu estou, para onde eu vou, para saber como você precisa se preparar para chegar lá. Vou ler com você, meu querido, um texto, ou você conhece, se você puder acessar ou só ouvir. Atos 2,42 diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esses versículos todos são os 5 princípios de igreja multiplicadora. O retorno aos princípios, queridos, nada mais é do que viver essa igreja. Essa igreja viveu intensamente a oração, a evangelização discipuladora, a plantação de igrejas, a compaixão e graça e a formação de liderança. Essa igreja foi a precursora na nossa era moderna, podemos dizer assim, depois que Jesus sobe aos céus, nos mostrando que os 5 princípios que nós temos hoje como igreja multiplicadora nasceram aqui. E como é que eles nasceram? Não foi através desse barulho nem do vento. Eles nasceram após a pregação do apóstolo Pedro, aonde quantos se convertem? 100? 150? Quantos se convertem, irmãos? 3.000. Você consegue imaginar uma igreja começando com 3.000 pessoas? Aqui começa a vivência dos 5 princípios. Por isso que o início do texto diz assim: e perseveravam. No que eles perseveravam? Na oração, na evangelização discipuladora, na formação de liderança, na plantação de igrejas, na compaixão e graça. Eles perseveravam nesses 5 princípios e outros mais.
E a partir desses 5 princípios, a igreja primitiva chega até nós hoje. O que nós temos que fazer e entender é que eu e você, como crentes no Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós precisamos retomar esses princípios que essa igreja viveu e nos deixou. Não é uma igreja para nós olharmos com um saudosismo e dizer, olha que igreja bonita, olha que tempo maravilhoso, nossa, que coisa linda. Não é para isso, irmãos. A história de Atos 2,42 é para ser vivida hoje. E por isso que quando nós falamos de retorno aos princípios, nós estamos falando de trazer a essência dessa igreja e viver no meu dia a dia com relacionamentos discipuladores dentro da minha casa, na minha sala, no meu pequeno grupo multiplicador. Isso é o retorno aos princípios, isso é a igreja multiplicadora. Nós assumirmos nosso papel real de cristãos diante de Jesus e multiplicar aquilo que um dia Ele fez na minha e na sua vida. Retorno aos princípios nada mais é do que vivermos a excelência da vida cristã retratada na igreja multiplicadora. Jefferson? Eu era pastor numa igreja que tinha uma irmã, ela era muito engraçada. O pastor deixou uma tradição, eles levantavam antes do pedido de oração na quarta-feira e todo mundo tinha que falar um versículo. E essa irmã sempre sentava na frente e dizia assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E falava o pedido dela. Aí os outros também falavam os seus versículos e os seus pedidos. E toda igreja tem um gaiato. Gaiato é uma pessoa engraçada, que atravessa assim os outros para fazer graça com os outros. Toda igreja tem, toda igreja. E chama Reginaldo. Reginaldo disse assim, quarta que vem eu vou pegar a irmã Raimundinha. E aí o pastor abriu, né, para fazer o pedido, e ele levantou. E disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu quero pedir pelo meu pai que está doente. Aí a irmã Raimundinha levantou. Pensou um pouquinho e disse, e agora, o que é que eu falo? Então eu estou mais ou menos assim depois das palavras dos irmãos aqui. Eles falaram tudo. O de lá falou que eu ia introduzir, o daqui leu o texto que eu ia ler. Eu não sei o que eu faço, mas eu vou contar outra história, porque eu sou... Quem não tem o que falar, conta história, diria o comediante. Eu disse para ele que tem que ser descontraído, que está dando meio-dia, e o pessoal fica com fome olhando para o relógio, então tem que ser descontraído. Há uns 15 anos, eu estava numa noite chuvosa, aproveitando o tempo, estava numa noite chuvosa lendo esse texto que o pastor Flávio leu. E eu me deparei com o versículo 47. Eu estou aqui com a King James atualizada, que diz assim, e assim, a cada dia o Senhor juntava à comunidade as pessoas que iam sendo salvas. Então, todo dia tinha conversão. E eu me lembro que estava começando a madrugada, e eu conversando com Deus, disse assim, Senhor, que igreja é essa? Quando é que eu, como pastor, vou poder experimentar isso? Quando é que eu, como pastor, vou viver uma igreja assim? Eu, como crente, vou viver uma igreja assim? E, irmãos, foram 12 anos de crise. Eu li, toda vez que alguém lia esse texto, toda vez que eu lia esse texto, eu fazia um questionamento a mim mesmo. E, às vezes, até incrédulo era, eu dizia assim, isso aqui é impossível. Mas eu vivi, irmãos, em 2017, um tempo com a minha igreja, e Deus tem multiplicado isso, mas eu vivi em 2017 uma nova versão desse texto, que foi muito, muito um acalento de Deus para a minha alma. Em 2017, todas as semanas, houve conversão na igreja que eu sou pastor. Todas as semanas. Então, eu podia dizer que todas as semanas Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Mas ainda não me conformei. Ainda não me conformei. E agora, Deus colocou no meu coração, nas minhas noites com Ele, um outro desafio. E eu acredito que isso é olhar de forma prática o retorno aos princípios. Eu estou sonhando um dia que a igreja que eu sou pastor vai fazer, num ano, mais de 365 batismos. O alvo desse ano é 120. Porque daqui a 3, 4 anos Deus vai nos dar essa bênção. Eu conheço igrejas nossas, igrejas batistas, que fazem mais de 300 batismos por ano. Eu tive que sair ali do meu invólucro de incredulidade
e romper e olhar com fé o que Deus pode fazer na vida de um cristão que coloca a sua vida de oração e de intencionalidade para ganhar pessoas e ver o milagre que ele pode fazer, seja em Joinville, seja em Imperatriz, seja em Campo Grande, seja em Curitiba, aonde nós passarmos, porque a força, irmãos, da igreja do Senhor Jesus é altamente poderosa. Atos 1:8, e vocês serão revestidos de poder. Amém. Pronto. Nós já temos perguntas sendo encaminhadas. Quando tiverem, podem trazer. Nós sabemos que quando nós pensamos num retorno, de volta aos princípios, um retorno, muitas pessoas dizem assim, pastor, mas está tão bom assim, sempre foi assim. Como é que vocês trabalham com essas questões, assim, quando você percebe o grupo não está muito animado a rever e a uma busca nova? Como é que vocês lidam com isso? Podem ficar à vontade os três. Deixa eu ilustrar isso de uma seguinte forma. Deixa eu pegar 2 voluntários aqui, vocês dois que levantaram a mão, que querem ajudar, pode vir, vocês dois aqui na frente mesmo. Vocês dois. Falou, eu quero. Pode vir aqui. Eu vou ilustrar aqui, tentar responder de uma maneira bem prática aqui, ó. Isso, pode vir. Você é o? Cláudio. Estamos ao vivo, viu, o rapaz? Cláudio e o Leonardo. Então tá bom. A gente faz a cores e é ao vivo mesmo. Então, ele vai representar aqui o crente que tem 5, 10, 15, 20, 30 anos na igreja. Tá bom? Vai representar. E o Leonardo vai representar ou o não crente ou o novo convertido. Então, como é que geralmente o Cláudio, que representa o crente mais antigo, mais maduro, sabe bastante, encara um negócio desse? Falou assim, pastor, o senhor tem certeza? Usando as palavras, segundo Carlos 3,14, está tão bom assim, né? Para que vai mudar? Então, a gente tem dificuldade, porque a gente chegou onde a gente chegou por causa dos Cláudios na igreja. Amém por isso. Glória a Deus por isso. Não vamos desprezar nem menosprezar. Segundo, a gente não pode querer que o Cláudio mude a mentalidade da noite por dia, porque durante 15, 20 anos estava no mesmo ritmo. Eu já aprendi que para andar com o Oda ali tem que ser bom, né? Senão fica para trás. Né? Aí eu vou ter que me preparar uma semana para vir para cá. Então, eu não posso esperar que o Cláudio reaja de outra maneira. Eu tenho que ir devagar, tem um ritmo. Agora, o Leonardo, que representa um novo convertido, ele vai perguntar, não pode ter PG 2 vezes na semana? Não pode ter culto todo dia? É só para ler 4 capítulos por dia da Bíblia, porque eu vou ter que esperar um ano inteiro para ler a Bíblia, lendo 4 capítulos. Não, eu quero ler mais. Então, quando a gente entende essa diferença, a gente vai usar as ferramentas corretas até para manter os dois no mesmo caminho, mas em ritmos diferentes. Porque senão o Cláudio vai dizer assim, calma, Leonardo, você vai entender a realidade, né? Você vai esfriar que nem eu. E o Leonardo falando, não vou esfriar não, meu, eu vou derramar fogo em você, cara, bora junto. É porque o Leonardo quer pregar até para poste. E olha que eu já vi gente falando, acende poste, acende, e acendia a luz assim, lá em Campo Grande. Então, Leonardo é essa pessoa aqui que ele não pode ver gente que ele quer falar de Jesus. E o Cláudio, talvez pelas decepções, as dificuldades, a gente vai dando passos para trás. Então, por que eu estou dizendo? Porque a pergunta é, como é que a gente faz? Irmãos, tem várias maneiras da gente fazer, e aí a gente tem aprendido que a maneira como eu falo, a maneira como eu apresento vai fazer diferença. E eu tenho aprendido que Provérbios 27, 7 diz assim, para aquele que está farto, ele pisa no favo de mel, mas aquele que está sedento, está com fome, até o amargo se torna doce. Então, a maneira como a gente vai apresentar, você pode apresentar assim, irmãos, PG é tão bom.
Você está querendo convencer quem? Agora, pensa, Leonardo, irmãos, você não pode imaginar o que eu encontrei. Ganhou na loto melhor do que isso. Teu pai te deu um carro muito melhor. O que você encontrou? Um PG, um quê? PG, é pequeno, grande, médio? Não, é pequeno grupo multiplicador. Vem me segue que eu vou te mostrar uma galera doida, gente. A maneira como você apresenta vai mostrar a maneira como você crê e a maneira como você vive. Então, eu procuro descobrir primeiro o tempo de vida cristã que um e o outro tem para poder conduzir. Mas eu digo uma coisa para você: seja um novo convertido ou o crente mais antigo, depois que bebe dessa água, irmão, ele não quer beber água suja, não. Ele quer beber água limpa, cristalina, que mata a sede, que a Bíblia diz que fluirão rios de água viva. Então eu diria nesse sentido, tá bom? Obrigado porque vocês foram voluntários, glória a Deus. Flávio, como você trata essa questão? Como você entende essa questão? Queridos, tem que acontecer em primeiro lugar uma quebra de paradigma nas nossas vidas, e na verdade é um retorno à essência, né? Igreja multiplicadora, para ela funcionar, tem que acontecer em primeiro lugar na minha vida. Não existe igreja multiplicadora se eu não for transformado, se eu não entender que a minha essência de viver o Evangelho é uma essência de produzir frutos. Nós nos acostumamos com um sistema em que a gente frequenta uma vez por semana, participamos, até entregamos o dízimo, levantamos a mão na hora do louvor, e quando acaba a gente sai para aquela porta e diz assim: até a semana que vem. A nossa vivência como cristãos, como batistas, tem sido assim. A nossa experiência com Jesus, ela acontece na comunidade no domingo, no culto. E aí nós esquecemos do que acontece durante a semana, como é a nossa vida. Por quê? Porque a minha vida é tão agitada, existem tantos compromissos que eu tenho que seguir e fazer, que a excelência da vida cristã não é vivida durante a semana, ela é vivida no domingo. Eu ponho a roupa bonita, eu vou para a igreja, eu canto, eu participo, eu presto até atenção na palavra do pastor de vez em quando. Mas de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, é uma outra vida que eu vivo. São os meus negócios, é a minha família, são as minhas coisas. Enquanto eu não entender que igreja multiplicadora acontece comigo em primeiro lugar, e que eu estou aqui para nada mais do que cumprir a grande comissão, e a essência da grande comissão é fazer discípulos, enquanto eu não entender isso, que eu preciso viver uma vida discipular intensa, a gente não muda nada. Aí a gente começa a apontar dedos dentro da nossa igreja, dizendo: está errado, tem que mudar, eu acho que não é assim, mas nós esquecemos que o maior errado nessa história sou eu, porque a mudança tem que começar a acontecer na minha vida. Irmãos, igreja multiplicadora é fantástica, porque como o pastor Jefferson muito bem explanou ontem à noite, nós não falamos de método, não é o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quarto passo e por aí vai. Nós estamos falando de princípios, princípios bíblicos. E os princípios bíblicos, para terem efetividade no seio da igreja, precisam ser vividos por mim. Eu preciso viver. Eu preciso dizer: eu quero fazer discípulos. Eu quero pagar o preço em oração. Eu quero ter uma vida transformada. Quando isso começar a acontecer na minha vida, a vida da minha igreja muda. Mas às vezes a gente olha para a igreja e diz assim: não, a igreja precisa mudar. A igreja precisa ser diferente. As coisas precisam mudar. Não é assim, não vai funcionar. Tem que começar com você. Você tem que entender que você foi chamado única e exclusivamente para multiplicar discípulo. O sacrifício de Jesus na cruz, que te deu a vida e vida em abundância e depois vida eterna, ele precisa ser valorizado todos os dias, e você só pode fazer isso quando você olha para fora e vê aquela multidão de pessoas carecendo da graça de Jesus, e aí você começa a estender a mão para elas. Então, para a gente mudar o processo do modelo antigo, da vida antiga para a nova, para a gente fazer essa transição, a opção é uma só: eu tenho que mudar. A partir do momento que eu começar a respirar a visão de igreja multiplicadora e de ganhar gente para Jesus, consequentemente, a minha igreja vai mudar e toda a situação ao meu redor vai ser transformada. Jefferson. Meus irmãos, a questão de mudar, para muita gente, é terrível. Terrível. Você vai mudar de uma cidade para outra. Terrível. Você vai mudar de casa, vai mudar de quarto. Muita gente tem terror disso, pavor disso. Eu não gosto de mudar. Para mim, algumas coisas são muito tradicionais. Eu estou usando o termo tradicional, não pejorativo. Estou dando
o joinha para o tradicional. Mas algumas coisas nós fazemos errado. E a gente não quer mudar, não é porque vai ser bom, é porque vai dar trabalho. E aí, evocando a irmã Raimundinha de novo, o que os colegas falaram aqui, que a gente precisa ter vida de oração e tem que ter muita paciência com as pessoas que sempre viveram de um jeito, e é o meu dia a dia. Porque eu continuo lidando com situações de que... Eu sou pastor de uma igreja que batizou quase 200 pessoas nos últimos 2 anos. E eu continuo lidando com gente que diz assim, esse negócio de PGM é invenção. Mesmo lendo na Bíblia, mesmo mostrando, mesmo pregando. A mesma empolgação que eu preguei ontem, eu prego na minha igreja. Animado toda a vida. Porque é a Bíblia. E aí a gente vê histórias de gente transformada. De drogado transformado, de homossexual convertido. De gente que espancava a mãe, os filhos e a mulher. Que hoje ganha vida para Jesus. E aí a gente ouve essa situação, irmãos, sinceramente, às vezes dá vontade de dizer, parece que vocês ficam tristes quando tem batismo. Parece que ficam tristes quando alguém se converte. A impressão que dá é essa. Mas o que isso tem a ver com a nossa discussão de retorno aos princípios? É que o profeta, não lembro qual, ele disse assim, não desprezeis os marcos antigos. Em algum momento, o cachorrinho caiu da mudança. Em algum momento, a gente ficou que nem esse cachorrinho. Denominação. Eu sou batista há 35 anos. Eu fico muito confortável, pastor Roberto, de falar da Igreja Batista. Eu sou há 35 anos batista. Graças a Deus. E nunca tive vontade de ir para outra igreja. Sempre tive vontade de ver a minha igreja transformada. E é isso que Deus está fazendo nesses últimos tempos. Mas em algum momento a gente se perdeu. Se perdeu de que maneira? Quem faz tudo na igreja é o pastor. Isso não tem na Bíblia. Isso fere um princípio batista que a gente sempre defendeu, chamado princípio do sacerdócio individual do crente. Fere. É uma heresia esse negócio de... O pastor recebe para isso. Segunda coisa que nós nos perdemos. Nós... E aí eu vou botar entre aspas, adoramos o templo. Nós não adoramos no templo, nós adoramos o templo. Esquecemos de que a igreja, ela não é a igreja só aqui. Aqui é ótimo, é uma benção. Eu gosto tanto do templo da minha igreja, é tão bonito, é tão confortável, é tão legal. Mas igreja, irmãos, é lá fora. É ser sal e luz. Ser sal e luz aqui dentro do saleiro é ótimo, fácil demais. A gente canta, levanta a mão, revira até os olhos. Né? Mas lá fora, que a gente tem que ser sal e luz de verdade, é mais difícil. São equívocos nossos. O outro equívoco é que só é missionário o pastor ou o homem que foi vocacionado, a mulher que foi vocacionada. Todos nós somos missionários. Todos nós temos uma missão. Se temos uma missão, somos missionários. Então, retornar para isso e chocar com essa cultura que não é bíblica, e como diria John Stott na citação de ontem, é herética, promove ou provoca algumas antipatias. E às vezes até de pastores. Por quê? Porque incomoda, irmão. Incomoda. Eu era aluno no ensino médio e não era que nem hoje, que você vai para uma classe de ensino médio, tem 10, 15, 20 evangélicos. Só tinha de crente eu e um rapaz da Assembleia de Deus nessa sala. Ensino médio, escola pública, o professor deixava a gente lá, sozinho. Aí a galera começava assim, me dá tal questão, para colar. E eu sempre dizia, eu não dou e não colo. Meus irmãos, eu era tido como o mais chato, o mais zangado, o mais bobo, besta da sala, porque aquilo feria os meus princípios. Quando a gente faz o que é certo hoje, nessa inversão de valores aí isso atinge nossas igrejas também, a impressão que dá é que pregar que tem que fazer discipulado, para muita gente é mexer na ferida com tanta força que ele antipatiza. E eu já enfrentei isso, viajando pelo Brasil,
com alguns pastores. E isso, irmãos, tem que ser feito com amor. Eu concordo demais com o pastor Djalma, demais. Eu vivo isso na minha igreja. Tem dia que eu engulo. Você já viu caixa de geladeira? Caixa de geladeira dobrado. Porque agora não tem mais caixa de geladeira, né? Agora é tudo no plástico. Caixa de televisão. Eu dobro todinha e engulo na minha igreja. Já ouviu falar na expressão engulo dobrado? Pois é isso aí. Para não ter briga, para não ter problema. Porque a gente ouve assim algumas coisas que não faz o menor sentido à luz da Bíblia. Não é à luz da minha vontade. Então, precisa caminhar sem remover os marcos antigos, respeitar o jeito que as pessoas são, porque cada um tem o seu jeitão e a gente tem que respeitar. Mas nós não podemos abrir mão dos princípios bíblicos. Nós não podemos. Se nós abrirmos mão, nós vamos estar negociando o Evangelho, e o apóstolo Paulo vai dizer que a gente não trata o Evangelho como mercado. Pelo contrário, a gente prega como ele é. Obrigado, Jefferson. Agora nós vamos acelerar, que eu tenho bastante perguntas aqui, e nós vamos fazer com respostas curtas, tá? Fechado? Pastor Flávio, eu estou juntando algumas perguntas aqui que tem a ver com a origem desse movimento de igreja multiplicadora, como que ele nasce no nosso meio, e semelhanças ou diferenças com outros movimentos que também estão presentes em vários outros segmentos, que também estão nas casas. Que leitura você tem sobre isso? Que informação você pode nos dar? Que esclarecimento a respeito disso? A questão toda, irmãos, de igreja multiplicadora, e eu vibro com isso, é que o grande diferencial de igreja multiplicadora para qualquer outro movimento é que nós estamos falando de princípios. Princípios e não método. Essa é a grande diferença. Qual é a diferença de princípio para método? Vamos pegar a oração. Os irmãos acham que no meio batista, os irmãos lá do Rio Grande do Sul, eles oram? Sim ou não? Sim. Os irmãos aqui de Santa Catarina oram? Os irmãos batistas lá do Amazonas oram? Os irmãos veem alguma dificuldade da oração ser um princípio válido por todos os batistas no Brasil? Está vendo? Relacionamento discipulador, evangelização e discipulado. Os irmãos lá do Pará desenvolvem esse processo, os irmãos do Maranhão vivem isso intensamente, e os irmãos em Brasília estão amando viver esse processo sem nenhuma dificuldade. Plantação de igreja, se planta igreja do norte a sul do Brasil. Compaixão e Graça, meus queridos irmãos, funciona no Paraná. O Compaixão e Graça está funcionando no Chile, não é verdade, pastor? Compaixão e Graça está funcionando no Paraguai, e Compaixão e Graça agora começa a funcionar lá nos Estados Unidos, nas igrejas brasileiras, hispanas e americanas, que estão também entrando dentro da visão de igreja multiplicadora. Quando eu falo de um método, aí eu digo o seguinte: olha, para você entrar nesse processo, você tem que fazer isso, isso e isso. Aí a coisa começa a complicar, sabe por quê? Porque o meu jeito de fazer no norte é um, no nordeste é outro e no sul é outro. Quando esse modelo nasce fora da nossa denominação, sabe o que vem dentro desse modelo? Princípios e doutrinas estranhas a nós. E aí o que acontece quando você pega um modelo que tem princípios e doutrinas estranhas à nossa e traz para a nossa realidade? Não vai chocar? Não vai bater de frente? Não vai arrebentar? Então veja a bênção de igreja multiplicadora. Nasceu com os princípios e doutrinas batistas. É nosso. Não tem um papa para quem você tem que ir lá correr e pedir a bênção, porque é dos batistas brasileiros. Batista brasileiro não tem papa, não tem dono. É de todos os batistas. São princípios bíblicos que a igreja primitiva viveu e que nós estamos vivendo. Não tem doutrina estranha, porque é nosso, tem a nossa cara. Então, queridos, a grande diferença é essa. Porque quando nós víamos alguns modelos diferentes lá fora, o pastor, a igreja, tinha que ter muita sabedoria para assimilar, filtrar e adotar a realidade. Mesmo assim, passava uma ou outra coisa. A literatura comprometia o processo porque trazia essas distorções. Irmãos, nós temos mais de 22 livros escritos nesses 3, 4 anos de igreja multiplicadora, totalmente centrados na doutrina batista.
Então essas são algumas, e eu podia falar o dia inteiro das características aqui, que nos diferem de tantos outros métodos e modelos que existem aí. É nosso, faz parte do nosso DNA, está dentro do nosso meio, e nós não estamos falando de modelo, de regrinha que traz doutrina embutida. Nós estamos falando de algo batista que veio para abençoar, para trazer a multiplicação de discípulos, a oração em todo o processo. Só para dizer para os irmãos que algum desses movimentos fora da nossa igreja, eles cobram por muita coisa. Cobram. Vai baixar um negócio no site deles, cobram. Os nossos livros, irmãos, eles são na média de 20 a 30 reais. Eu acho que nem tem um mais caro que 30 reais. Se você pegar o livro do pastor Diogo, por exemplo, que é um livro de teologia, de filosofia muito acurado, um negócio muito bem elaborado, você vai pagar, se fosse de outra editora ou de outro assunto, você ia pagar de 50 a 70 reais. Esses dias eu comprei um livro, a minha dissertação do mestrado é em cima de discipulado, um livro de outra denominação, de outra linha, da mesma grossura do livro do Diogo, eu paguei R$ 75 reais. Você tem quase 700 vídeos no canal do YouTube da Igreja Multiplicadora, sermões, aulas, palestras, painéis. Você tem lá o pastor Carlos Murta dirigindo um painel, né? Você tem pastor falando de pastores, de lideranças, formação, todos os nossos princípios. Você tem lá no site da Igreja Multiplicadora um espaço chamado Espaço do Líder, que você se inscreve apenas colocando seu e-mail e uma senha que você inventa. Você pode baixar o que você quiser lá. Quantas vezes? Gratuitamente. E aí você tem... os nossos livros são extremamente acessíveis. E aí você tem encontros como esse, porque às vezes as pessoas não têm como ir no Nacional, na Conferência Nacional lá em Águas de Lindóia. Mas esse ano, irmãos, 2019, nós vamos ter 60 multipliques regionais. 60. Agora 62, por causa daquela cidade lá da minha região. Presidente Dutra, nós temos Presidente Dutra e um outro lá que o pastor Fabrício está coordenando. Essa coordenação, irmãos, envolve pastores como eu e o pastor Djalma, que são pastores de igrejas, que nós temos funções nas igrejas. Irmãos, nós vamos com todo prazer para compartilhar, toda a alegria para compartilhar. Não tem negócio de cachê, tem que, sabe, não existe isso. Então, para mim isso é uma diferença muito grande, porque para aprender algumas coisas, eu tive que pagar caro, caríssimo. Não é uma inscrição de... Quanto é aqui a inscrição, pastor? 30 reais. Não. Muito caro para passar um tempo como esse aqui que nós estamos passando. E por que eu estou falando de valores monetários? Porque quando a gente fala de Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira, a gente está falando de um sistema chamado... um princípio chamado cooperação. E é por causa da cooperação, que é um princípio que a gente defende com unhas e dentes, que nós podemos estar sentados aqui nessa manhã. Nós podemos ter os livros, nós podemos ter o site, nós podemos ter o YouTube, tudo isso funcionando de graça. Jefferson, já te emendo uma outra pergunta. Nós sabemos que em alguns lugares do Brasil, principalmente no Nordeste, a Igreja Multiplicadora ela tem se esparramado de uma forma mais rápida. Não é o caso de Santa Catarina, nós ainda temos grandes desafios aqui. E esse evento, esse treinamento é parte desse mover de Deus para que se espalhe nesse estado também esse movimento que você conhece tão bem no Nordeste, que é mais forte. E aí uma pergunta vem aqui que reflete um pouco a situação do estado. É quando que uma igreja, ou um pastor, ou um líder, ele percebe a necessidade de retornar aos princípios, de conhecer um pouco mais sobre a Igreja Multiplicadora, de abraçar a Igreja Multiplicadora na sua própria igreja, e quando isso aconteceu com você, no seu ministério? Irmãos, nós temos que aprender a ler o nosso tempo. A ler o nosso tempo. Esse tempo que nós estamos vivendo. Eu não vou citar o nome da igreja, mas a gente tem 3 igrejas neopentecostais no Brasil que crescem assustadoramente, mesmo tendo uma teologia rasa, uma prática totalmente estranha e sincretista, e obreiros despreparados. Eu vou usar esse termo para não usar outro. E eu me impressiono, porque isso acontece no Brasil todo, inclusive aqui.
Porque nós temos uma teologia profunda, uma prática equilibrada. Meus irmãos, o louvor dessa manhã, de ontem, é um negócio... A gente chega bem pertinho do céu, vê os portões se abrindo, cantando aqui com os irmãos. Nós temos um ensino altamente qualificado nas nossas escolas bíblicas dominicais. E aí vem a pergunta, por que a gente não cresce? Por que nossos templos não estão lotados com tanta qualidade? Tem alguma coisa que precisa mudar. E aí a resposta que a minha igreja, eu vou entrar na minha experiência, a minha igreja teve foi a que a denominação deu, que chama Igreja Multiplicadora. Eu estava numa igreja com 120 a 150 congregados, nossos cultos eram bem elaborados, nós tínhamos temos escola bíblica dominical, as organizações funcionando, tudo certinho, mas nada de multiplicação. Quando se tinha era uma adição ainda com muita luta, e eu disse, tem que mudar. Mas tem que mudar copiando alguém? Aí nós temos um princípio, eu gosto demais do princípio, né? Princípio da Igreja Batista, que a Bíblia é a nossa regra de fé e... Aí eu disse, é aqui. Nós vamos obedecer a Bíblia. E aí caminhamos, foi bem no início da Igreja Multiplicadora, nós abraçamos, pegamos aí a Junta de Missões Nacionais com todo o apoio que está dando para o Brasil todo, mesmo com muita luta e correria, mas dando para o Brasil todo. E nós começamos a trabalhar. E hoje nós estamos chegando a 50 PGMs, quase 600 pessoas em pequenos grupos. Nossa igreja, como falei agora há pouco, quase 200 batismos nos últimos 3 anos. E isso, para mim, irmãos, é uma realização bíblica de um projeto de vida. Não é de ministério, mas de vida. Porque como um cristão, Deus me salvou para multiplicar. E aí, isso, irmãos, tem que contagiar as pessoas. Você sabe a diferença de contagiar e contaminar, não é? Quando eu contagio alguém, eu alegro alguém para abraçar alguma coisa, para viver alguma coisa, né? E essa perspectiva de ser um cristão contagiante, ela ajuda no processo de multiplicação e de mudança da visão da igreja. Mas a gente é muito fadado a ver resultados. Agora, meus irmãos, com todo respeito ao sulista, que eu sei que vocês amam ser sulistas, você está ouvindo um nortista misturado com um nordestino falando agora. O temperamento de vocês, mesmo sendo mais calmo, mais tranquilo, é o temperamento de vocês. E o temperamento de vocês faz amizade, ganha pessoas. Gente, falando de educação, de jeito de tratar as pessoas, vocês tratam as pessoas muito bem. E isso não tem nada a ver com regionalismo, tem a ver com o jeito de ser. E seja sulista, nortista, americano, africano, nós estamos vivendo princípios. E princípios independem do nosso jeito de ser. Se nós vivemos, mesmo com o nosso jeito de ser... Olha, eu tenho uma ovelha que ele é muito tímido, muito tímido. Ele está com 3 novos convertidos para levar para o batismo. Por quê? A timidez é o jeitão dele, mas ele adotou um estilo de vida bíblico multiplicador. E isso venceu o jeito de ser. Lá no Nordeste, nós temos uma perspectiva junto à Igreja Multiplicadora. E a gente quer muito que a nossa perspectiva seja voltada para os princípios. Para os princípios. Então, eu louvo a Deus. Por exemplo, uma das mulheres multiplicadoras da minha igreja, ela é de Bagé. Bem aqui. Sim. De Bagé. A casa dela está cheia. Hoje ela é supervisora. Supervisiona 4 PGM de mulheres. Uma educação, gente. Sabe aquelas senhoras que usam o cabelo Chanel assim, bem cortadinho? Brinco combinando com sapato, com cinto. Sabe? Aquele óculos de senhorinha. Ela chega para supervisionar. E as mulheres do PG que chegam e dizem assim, que bom que essa mulher de Deus está aqui com a gente. Você vê? Então aqui no Sul tem muito homem e mulher de Deus, gente boa, para ganhar pessoas para Jesus. E essas pessoas estão aqui nessa manhã, é você. E a multiplicação já chegou. Já chegou aqui em Santa Catarina. Pastor Djalma. Oi? Pastor Djalma, nós temos aqui uma pergunta que ela vai na seguinte direção. Muitas vezes a igreja avança
e ela consegue estabelecer PGMs. Não tinha PGM, e ela estabelece. Agora as pessoas abrem suas casas, e há reuniões nas casas, mas ainda assim não se desenvolve um estilo de vida discipulador. Como desatar esse nó? Pergunta fácil, você vê que é uma pergunta tranquila. Como desatar esse nó? Transformando também esse PG, que é bom no sentido da comunhão, do encontro, mas ele não é multiplicador, porque não há um processo discipular na vida desses componentes do PGM. Você participa e contribui com uma igreja que tem muitos PGMs, que tem um sangue M positivo na veia, uma igreja assim. Qual a experiência de vocês? O que vocês podem, através dessa experiência, nos orientar hoje? Vou responder fazendo 2 perguntas para os irmãos. Os amados que estão aqui querem ganhar a sua cidade para Jesus? Amém. Tá, então vou fazer a segunda pergunta. Nilson, qualquer livro que tiver aí, me traz um, fazendo favor, e eu vou pagar. Tá? Qualquer um. Traz mais caro. Devia ter pego, né? Mas esse aí é ótimo. Igreja Multiplicadora. Você quer esse livro? Eu quero. Deixa eu perguntar, você quer esse livro? Eu quero. Obrigado, pastor. Percebe o que eu perguntei? Você quer mesmo? Nilson, por gentileza, eu quero presentear o pastor Roberto com um livro como esse, por favor. Isso aí. Não é o seu, Aí. mas é um da mesa lá. Isso aí. Entendeu? Eu quero premiar o pastor Roberto, esse pique que ele deu aqui. Fantástico, hein? Quero premiá-lo. Fantástico. Isso aí. Louvado seja o Senhor por isso. Você está entendendo a pergunta? Porque eu preciso entender. Você quer mesmo ganhar a cidade? Porque você pode dizer, eu quero. Mas, não, eu quero. Quanto tempo você vai ficar aí sentado, amado? Você tem que partir para a guerra, meu. Então, quando a gente está vendo RD, eu tenho 13 RDs. E toda semana. Eu tenho 7. E eu fiz um hoje. Né? Eu confesso para o irmão, falou assim, eu não devia ter feito. Né? Mas a gente faz, irmão, quando a gente termina e fala assim, caramba, como foi bom. Então RD você tem que começar, porque é o seguinte, a gente tem que ser que nem um cano, para dar água tem que receber. Então a gente tem que aprender, irmãos, a gente tem que aprender. Eu estou aprendendo, eu sou pastor há 32 anos, estou aprendendo nos últimos 7 anos, ser um pastor diferente, apaixonado por Deus e por pessoas. Então no caso do RD, eu preciso andar com quem está lá na frente e vai me abençoar. Porque se eu andar com aqueles bichinhos de desenho animado, céus, a vida, o WhatsApp, você vai ficar assim, tá vendo, tá chovendo, não dá para ir na igreja. Aí no dia seguinte Deus manda sol. Ah, não, está muito quente. Sempre vai ter desculpa, irmãos. Agora, quando a gente começa a experimentar isso, o RD e fazer, pode estar chovendo canivete, 60 graus, a pessoa chega lá. É porque quando a gente começa a descobrir, sentir gosto, mas eu não consigo nem ficar sentado para responder um negócio desse. Entendeu? Porque eu digo assim que, no caso do RD, a gente estava no fim do carro, eu falei dos 3 valores. Primeiro, o sigilo, que é um problema. Como é que eu vou me abrir com alguém que vai esparramar a minha vida por aí? É ou não é verdade? Sigilo. Então, o primeiro valor. Segundo, eu vou orar por você todos os dias, e ore mesmo. Ore mesmo. E se eu tiver aqui um discípulo te ligar aqui, eu vou dizer, irmão, com licença, preciso atender. Porque o valor que eu dou para um RD é que nem meu filho. Não vou desistir dele, não. E terceiro, vai chegar um momento em que eu vou liberar você para reproduzir. Ah, não, eu quero receber esse negócio aqui. Então, queridão, meu amado,
Eu vou correr atrás de quem quer. Você quer? Que nem a ilustração aqui. Você quer, meu? Parte para a guerra, parte para cima. E vai andar. Eu tenho o pastor Gilson como meu discipulador. Meu, eu não lembro, em 20 anos que eu estou lá, de ter ligado para ele não ter atendido. Ele às vezes atende, queridão, eu estou numa reunião aqui, depois eu te ligo. Eu falei, perdão. Então, o RD, você precisa ter alguém que não é perfeito, mas está caminhando na graça de Jesus, que vai te ajudar. Mas você também precisa reproduzir. Né? Então precisa começar. E a grande pergunta é: você quer ver tua cidade prostrada para Jesus? Lembra do livro? Você quer? Corre atrás. Porque ela não vai vir até você, não. Você vai ter que correr. Não? Irmãos, eu quero orientar também os irmãos. Quando a pergunta for para o pastor Djalma, os irmãos se preparem, vai ter uma encenação. Vai ter um movimento santo aqui, tá? O mover é com ele, você percebe isso já. Então vocês já fiquem ligados, tá? Fechado? Tem uma pergunta aqui que eu não quero direcionar, eu quero que vocês, porque ela é uma pergunta mais específica. A pergunta originalmente, ela tem a ver com PGM de surdos. Mas a gente pode abranger a ideia a pessoas com deficiência. Se existem na igreja de vocês, ou vocês viram em funcionamento PGMs com essa característica, e diante de algumas especificidades, às vezes de uma demanda diferente, como lidar com isso, que histórias, que experiências vocês têm de como orientar a questão de PGMs que atendam a um grupo diferenciado como esse, ou como outros que existem. Alguém quer contribuir? A gente... Como é que eu vou dizer isso? A gente tenta ser, a nossa igreja tenta ser inclusiva no aspecto do deficiente, por uma coisa muito de casa. Eu tenho uma esposa deficiente, então não tenho como não trabalhar isso com muita propriedade, com muito cuidado, com muito zelo. Nós temos deficientes visuais, auditivos, cognitivos, e a gente tenta adequá-los, não especificamente em um PG, somente desse tipo de deficiência, com pessoas com esse tipo de deficiência, mas integrá-los, como até a própria educação faz, a LDB dirige, as escolas fazem hoje, com os demais. Não é? Minha esposa é deficiente e dirige um PGM de pessoas que não têm deficiência. No PGM de surdos, você tem intérpretes suficientes para o atendimento não, deles? A gente não tem ainda um PGM de surdos. Está sendo ainda formatado. Nós temos 3 professores de Libras, Deus nos presenteou, vieram de fora, e nós estamos formatando. Provavelmente vai ser o primeiro PGM de um grupo específico na questão deficiente. Ok. Né? E aí a gente está sonhando que nós vamos, porque a nossa cidade tem um grupo grande de pessoas com a deficiência de surdo. E a gente acredita que isso vai ser uma maneira de ganharmos os surdos para Jesus. Mas, assim, falando de deficiência de forma geral, né, a gente gosta de incluir. Provavelmente a perspectiva do surdo vai ser mais específica, até porque há um mover da Junta de Missões Nacionais, um movimento da Junta de Missões Nacionais direcionado para isso, e é muito legal, muito próprio, e a gente gosta de seguir essa perspectiva. Mas a gente tem pessoas que estão inseridas nos PGMs comuns. Provavelmente o de surdos vai ser diferente. Provavelmente. Nós Sim, temos... por favor. Inclusive o meu sinal é esse aqui, né? Porque eu usava óculos, ainda uso, de vez em quando. Mas nós temos, e não dá para ter em todo o PGM, um intérprete. Ok. Então, por causa disso, nós temos um PGM de surdos. Porque, para nós, o nosso entendimento é que entende de maneira positiva. É uma subcultura. É uma cultura específica. O mundo do surdo é totalmente diferente, irmãos. Se você quiser ter experiência, pega um tapa-ouvido e fica uma semana. Só para você sentir o que é a realidade no mundo do surdo. Né? É como na China, canta fazendo boca que usa.
né? Faz muita diferença. Então, é um outro mundo, você precisa entender a cultura deles. Então, nós temos 19% de Mato Grosso do Sul é composta de surdos. 19% do estado de Mato Grosso do Sul são surdos. Se você pegar isso em números, é um volume gigantesco. Então, nós temos o privilégio de ter um pastor de surdos. E tem alguns PGs de surdos, mas é um grande desafio. Se é um, vamos dizer assim, eu não vou dizer normal, porque aí eu vou dizer que o surdo não é normal. Mas imagina um PG que não tem a limitação que o surdo tem, já é desafiador. Agora imagina, você ter, eu brinco com ele que eu falo assim, firme, ora de joelho, de cabeça para baixo, que é melhor. Eu brinco com ele. Então eu tenho um desafio, toda semana eu aprendo uma palavra com eles diferente. Não dá para eu fazer um curso, então eu vou fazendo um curso pausado. Mas nós temos líderes surdos, e que às vezes a família não é surda, não tem essa limitação, não tem essa deficiência, mas não tem Cristo no coração. Então é um grande desafio também. Então, nós precisamos nos abrir e ser mais sensível à necessidade deles. E esse negócio que surdo não faz muito barulho, viu? Surdo faz barulho, gente. Faz barulho, você não faz ideia. Faz uma festa e eles têm as mesmas necessidades que nós. Então, se você quer experimentar, pega um surdo entrando e tenta traduzir a mensagem do pastor de domingo agora para ele, sem você ter a habilidade da linguagem de sinais. E depois me conta como é que foi. Então, a gente precisa aprender também, como vai ter do cego, como vai ter de outros portadores de deficiência. A gente tem que ser inclusivo. O Fernando Brandão, lá em abril, em Belém, ele falou de um livro que foi pela Fiocruz, produzido pelo governo, pela União Federal. E o capítulo 9 desse capítulo, que você não vai achar em biblioteca, em livro, só em PDF, rarissimamente, ele fala que a única organização no Brasil mais inclusiva se chama igreja. Porque eles fizeram um levantamento, um estudo, pago pelo governo federal, para descobrir que organização mais tem potencial para incluir. E eles descobriram, é a igreja. E o capítulo 9 fala da Igreja Batista. Ok, pastor. Pastores, nós vamos fazer um ping-pong agora. Fechado? Beleza. Eu agradeço. Bora lá. Como a igreja multiplicadora acontece todos os dias da semana e encontros nas casas, você descentraliza a liderança. Como evitar abusos da liderança, abusos de qualquer ordem, mas sobretudo abusos espirituais, quando você descentraliza a liderança? Flávio. Oferecendo um ótimo treinamento. Se você tem uma escola bíblica discipuladora, que a base dela é formação de líderes de pequenos grupos e desenvolver discípulos multiplicadores, você vai ensinar perfeitamente a tua liderança e essa liderança vai multiplicar esse processo. Então, o ensino na nossa igreja ele vai precisar ser revisto, sem dúvida alguma. Nós não podemos nos moldar ao ensino que veio caminhando nos últimos anos com a visão de igreja multiplicadora. Nós temos que ter uma contextualização, não desmerecendo o ensino, porque eu sou fruto da IBD. Eu participei por todos os livrinhos da JUEP, várias vezes, aquele ciclo todo e tal. Então, eu fui formado, eu cresci, eu me desenvolvi dentro da escola bíblica dominical com as revistinhas da JUEP. Mas isso já cumpriu o seu papel, já teve o seu momento. Nós estamos vivendo um momento diferente. E para que eu prepare líderes que sejam capazes de enfrentar essa sociedade, que não sejam líderes abusivos que extrapolem a sua liderança e que tenham uma condição focada na formação e na multiplicação de discípulos, a minha escola bíblica tem que mudar. Na igreja que eu sou membro hoje, é uma igreja de 2.000 membros, nós estamos desde o ano passado, no segundo semestre, fazendo a reformulação da escola bíblica. Nós estamos criando um centro de treinamento, onde o fator principal é a metodologia a ser aplicada e a essência a ser aplicada, o conteúdo a ser aplicado. Porque durante anos, queridos, nós usamos a pedagogia
que de uma forma muito simplista ensina crianças para ensinar adultos. Então nós precisamos entender que o que ensina adultos é a andragogia. O adulto precisa aprender da forma que ele compreende o processo. Então essa repaginada da metodologia, junto com uma escola bíblica dinâmica, eficaz e motivadora, vai formar líderes capacitados para que possam dirigir com sabedoria os pequenos grupos e se tornarem discípulos multiplicadores. E isso vai acontecer dentro da escola bíblica discipuladora. Não tem outro lugar, não tem outro jeito. Porque aí você vai conseguir dar direção, dar uma formatação, e você vai ter certeza que esses líderes vão estar cumprindo aquilo que você, como líder, determinou. Só uma pergunta, esse aqui que é ping-pong aqui no Sul? Eu não sei se é ping-pong ou frescobol, eu fiquei um pouco na dúvida. É porque eu estou assim meio desatualizado aqui da região. Como é que a gente faz isso para evitar abuso? Para mim, duas coisas. Primeiro, unidade. A igreja tem que estar só com um pensamento, uma missão e um foco. E segundo, supervisão. Um cuidando do outro, um abençoando o outro, um amando o outro. A gente vai se vigiando, se abençoando, se orando e se cuidando. Pastor, se um grupo... A ping-pong é assim lá no norte. Ping-pong é assim, tá? Ó. Na sua igreja, um adolescente ou uma adolescente, digamos que a sua igreja, não sei como é, os PGMs de adolescentes fossem só de meninos ou só de meninas, e você tem um adolescente da sua igreja evangelizando um adolescente que é homossexual. É para ele levar no PGM de menino ou de menina? Se é um colega de escola que é gay, ele vai levar no PGM de menino. Porque na Igreja Batista, graças a Deus, é assim. Eu ia dizer, ainda é assim, mas vai ser sempre assim, eu acredito. Menino é menino e menina é menina. E veste azul e rosa com as questões relacionadas. E o homem é homem também. Pastor Djalma, quais são as características necessárias para um líder de PGM e qual é o papel da formação teológica, se é necessário, se não é necessário ter formação teológica para liderar PGM? A visão que a gente entende é que todos os membros do PGM, a gente chama eles de líder em treinamento. Todo mundo aqui é líder em treinamento. Porque uma hora vai ser líder de um PGM. Alguns mais rápido, outros menos. Preparo teológico. Não precisa. Quando a gente fala assim, preparo teológico, ir para o seminário e tal. Inclusive, para nós, quando a pessoa que tem chamado, entende que tem um chamado, ela quando chega na função de supervisão é que ela está autorizada a ir para o seminário. Antes disso, não. E eu tenho um coordenador, ele começou do meu PGM, cresceu, multiplicou, se tornou supervisor, hoje é coordenador, está fazendo seminário. É aquele que leu, agora eu entendo o que vocês estão falando tanto daquele lugar e tal. Agora faz sentido. E o que acontece? Ele fala assim, tem perguntas, pastor, que eu faço lá na sala e o pessoal não entende. Eu falei, mas não vai entender, sabe por quê? Encher só a cabeça da teoria, não tem jeito. Você tem que ter a vivência, a prática. É mais ou menos assim, as irmãs que vão fazer feijão, ou a cuca, vocês gostam de fazer cuca aqui. Se eu for fazer uma cuca, vocês vão dizer assim, você não tem nada nessa cuca aqui, ó. Você não sabe. Eu não sei mesmo, irmão. Agora me convida para comer a cuca de vocês. Não precisa chamar 2 vezes, não. Porque vocês fazem de olho fechado. Então, quem vive, quem experimenta, ele vai ter fome, ele vai dizer assim, eu preciso aprender mais. Então, o líder de PG, ele vai dizer assim, pastor, eu preciso mais. Tem gente me perguntando, por exemplo, sobre espiritismo, eu não sei nada, me ajuda. Eu falei assim, é agora. Então, você vai dando comida à medida que o seu filho cresce, ou você vai dar papá toda a vida para ele? Não, vai ter um momento do líquido, do papá, vai chegar que ele vai ter lá carne. Então, você vai dando em doses apropriadas para cada um. Mas que ele vai crescer, ele vai multiplicar. Eu tenho gente que se eu não cuidar, eu tô ficando para trás, gente. Eu que não me cuido, não. De ler mais a Bíblia, de orar mais. Tem hora que eu falo assim, queridão, me ajuda aqui. Onde é que está isso mesmo na Bíblia? Eu falo assim, pastor? Eu falei, meu irmão, esqueci onde é que está. Ele vai e fala.
Obrigado, pastor. Eu quero entender ainda a parte do ping-pong. Eu também. Eu acho que tem outro significado em Mato Grosso. Estou suspeitando. O Brasil é muito grande, esses regionalismos, né? Vai fazer o quê, né? Mas só quero registrar que eu estou obedecendo. Que conste em ata, né? Vou mandar constar em ata, né? É. Pastor Flávio, qual é o tempo ideal para um PGM se multiplicar e qual é o tempo ideal de permanência de um relacionamento discipulador? Vou falar do tempo agora. Tempo. O tempo. O tempo. Um PGM saudável se multiplica pelo menos uma vez por ano, em casos excepcionais e excelentes, 2 vezes por ano. Um RD, ele começa e sabe lá Deus quando termina. O que fazer com o PGM que não se multiplica em um ano? Mata todo mundo. Não. Tem que identificar qual é a doença, né? Quando você tem uma doença, você vai no médico, o médico vai prescrever a receita. Em alguns casos te dá um comprimido, em outros casos te recomenda uma cirurgia, em outros casos diz, volta para sua família que usufrui o pouco tempo que você tem. PGM é a mesma coisa. Em alguns casos um comprimidinho resolve. Em alguns casos a gente precisa fazer uma cirurgia. Em outros casos não tem jeito. Acontece, irmãos, PGMs são fechados. Isso acontece, sem nenhuma dificuldade. Alguém pode compartilhar que tem alguma experiência com PGMs PGM de criança, PGM infantil? A gente tem exemplos de fora e de dentro, né? Na nossa igreja, os PGMs infantis, eles acontecem em paralelo ao PGM dos pais. E outro dia eu estava viajando e me mandaram uma foto de 4 crianças entregando a vida a Jesus no PGMI. Irmãos, para mim é igual adulto. Eu vibrei, eu estava com um grupo de pastores, dei glória a Deus no carro, fiquei feliz demais, porque essa é a missão do PGM, independente de se ir ou de adulto. Isso é bom demais. A gente tem 2 PGMs que funcionam só com juniores, que eu digo que é a menina dos meus olhos. Sim. Por quê? Porque isso mostra que daqui a alguns anos nós vamos continuar rodando. E eu louvo a Deus por isso. Os 2 PGMs de juniores são dirigidos por 2 adolescentes com 14 anos. Né? O de meninas e o de meninos. Isso é maravilhoso. Agora a gente tem um grupo... E é esse que funciona em paralelo aos adultos? Não, né? Não. Eles funcionam esse é o outro modelo. Só com eles. Só com eles. A gente tem um exemplo muito legal de PGMI aqui em Santo André, com o pastor Rogério. Sim. E com a Érica, a esposa dele. Assim, um exemplo a ser seguido. Tá? Se o Rogério estivesse aqui com a gente, né, ia ser um excelente testemunho. Rogério, um abração aí, viu? Deus te abençoe. Ele poderia... Acho que aqui em Santa Catarina vocês podem trazê-los. Eles falam e fazem muito bem. Além da Jaqueline, que o senhor já quer trazer aqui, né? Vai ser com certeza um avanço muito grande. Eu tenho os PGs de crianças, os 2 primeiros supervisores de PGs de crianças da minha rede. Sim. Estava até vendo as fotos aqui, que você pode dar uma olhada rapidinho, mas é interessante você ver, por exemplo, uma criança de 10 anos dizer assim, mãe, eu quero de presente uma caixa de som. Mas para quê? Para o meu PG. Uma criança de 10 anos. E eles têm uma escola do mini discípulo, que eles aprendem a liderar. O problema nosso é que a gente ainda não conseguiu, como um todo, ter o preparo, o treinamento de supervisão. Então, a gente está fazendo assim... Na raça mesmo, entendeu? Se você pergunta, que material? Nenhuma folha. Ideia, menos ainda. A gente chega assim e fala, Deus dá graça. E, gente, o João Hélio e a Natália, quarta-feira, eles vão multiplicar a supervisão deles. Quarta-feira agora. Então, assim, é pura misericórdia de Deus. Eles estão orando mais do que a gente, eles estão lendo mais do que a gente, e eles vão ser melhores do que nós. E eles não falham. Eles perguntam coisas que a gente fala assim, peraí, posso pensar um pouquinho? Então, se prepare, porque a gente tem o PG de adulto e o PG simultâneo de crianças. E olha, é uma bênção. Ivan, o homem do tempo. Obrigado, querido. Flávio, quando nós olhamos os PGMs como um todo, sim, de forma geral,
muitas dificuldades as pessoas têm na questão da multiplicação do líder. Às vezes o PGM tem volume, ele tem quantidade de pessoas, mas não se habilitou um líder no tempo, nesse mesmo prazo. Quais são para você, qual a melhor forma de se trabalhar o surgimento, o nascimento de um líder? Como conseguir essa conquista que é tão importante, que é fazer nascer o líder à medida que o PGM cresce? Como casar essas duas coisas? A gente volta, queridos, para a escola bíblica discipuladora. Aqui é o ponto que vai nascer tudo, porque quando você está formando um líder, você já está dizendo para ele o seguinte: você tem que multiplicar. Você vai ter que chegar no seu pequeno grupo e já ver quem é o potencial e começar a investir na vida daquela pessoa para que lá na frente ela possa se multiplicar. Então, tudo começa na formação da liderança. Se a formação da liderança ela for muito bem instruída, eu não digo que o líder vai aparecer do nada. Não, ele vai aparecer, talvez de uma forma um pouquinho mais difícil, mas você já tem alguém ali que está, reunião após reunião, estimulando aquele potencial futuro líder a vir a assumir o papel. Se você simplesmente se preocupar em dirigir o seu pequeno grupo, você não vai conseguir fomentar esse movimento dentro dele e vai chegar nesse caso. O processo trava, não tem líder. Então, a formação inicial desse líder na escola bíblica discipuladora é essencial para que novos líderes possam surgir e serem multiplicados. Jefferson, suas palavras finais, por favor, querido. Meus irmãos, a vontade que a gente tem é que Deus faça crescer a obra aqui em Santa Catarina. E use você que está aqui nessa manhã e muitas pessoas que você vai influenciar, abençoar e discipular para o reino de Deus avançar. Nós temos uma missão, nós não podemos fugir dela. O Senhor mandou, a gente obedece. Que Deus nos dê graça para obedecermos com propriedade e principalmente espiritualidade, para que a nossa fé não seja abalada pelos obstáculos, mas seja favorecida por cada um que a gente transpor, vencer, pular e avançar. Djalma, palavras finais, por favor. Tenha suas próprias experiências. Você vai ouvindo o que está acontecendo em Curitiba, lá numa mala, irmão, e comece a pedir para Deus: Deus, me dá experiência. Porque quando você tem as suas experiências, você diz assim: meu, agora vai. Então eu diria assim: tenha suas próprias experiências. E segundo, cole quem está um passo à sua frente. Pelo menos eu sei que o próximo passo é isso. Deixa eu aprender direito, deixa eu colar nesse, né? Deixa eu carregar uma mochila desse aqui para ver como é que é. Então, é isso aí, tenha suas próprias experiências, não abra mão da intimidade com Deus, da comunhão com Deus, e cole quem está um passo à sua frente. Eu tenho aprendido que o avião só decola no final da pista, irmãos. Vai decolar, vai decolar, vai decolar, em nome de Jesus. Obrigado. Flávio, palavras finais. Queridos, Igreja Multiplicadora é o mover de Deus no Brasil Batista. Santa Catarina não está fora desse mover de Deus. Não está. O sul do Brasil não é mais difícil do que qualquer outro lugar do país. Não é. Não é. O sul do Brasil tem mais oportunidades que outros lugares do Brasil. Então entenda que o Senhor Jesus está te chamando para viver um momento de avivamento e você tem a graça do Senhor de fazer parte desse avivamento. Assuma o seu papel. Assuma o seu papel. Martim Lutero teve um só. Ele influenciou outros. Quem sabe chegou o seu momento. O Senhor Jesus está dizendo o teu nome. É você. É você. Assuma a sua posição. Viva os princípios de Igreja Multiplicadora. E eu não tenho dúvida que Deus vai te usar para multiplicar discípulos nesse estado. Queridos, o nosso Deus não tem barreira, não tem cultura, não tem dificuldade. Nós é que impomos as dificuldades para o agir de Deus. Surfa na onda do avivamento de Deus de Igreja Multiplicadora. Você vai mudar a sua vida em primeiro lugar, porque a Igreja Multiplicadora começa com você. Você vai mudar a vida da sua igreja e você vai mudar em nome de Jesus a vida da sua cidade. Pague o preço em nome de Jesus. Povo, eu quero... Essa posição que eu fico, ela é sempre aquela assim, que traz antipatia para as pessoas, porque ele não leu minha pergunta, ele fez a pergunta... Não havia tempo hábil para todas as perguntas, a gente tenta juntar, mas nós temos hoje ainda uma oportunidade de convivência com os queridos,
e você pode procurá-los e fazer sua pergunta e tal. Eles estão aqui para nos servir mesmo, essa é a ideia. Vieram de longe para servir e para compartilhar um pouco da experiência, do conhecimento. E até nós teremos um momento que não está no programa e que eu quero orientá-los. Nós vamos agora encerrar esse momento, nós vamos voltar às 14 horas.